Aqui vamos novamente. Bem, a ver se é desta, agora a culpa não foi nossa. Mas isto, de facto, desde o apagão, que se nota muita instabilidade na rede móvel. Eu em casa também tenho tido muitos problemas. Bom, a vista é desta. Eu já nem sei o que é que estávamos a falar. Pronto, Neste isto a momento, conversa é como é que vem. eu estava a agradecer, ou estava a falar sobre a mensagem que tinha acabado de receber da Ah, sim, jornalista exato, Paula Machado, exato. da RDP Internacional, visto que sou cabeça de lista pelo Círculo Fora da Europa. E já agora posso pegar neste ponto. Eu por acaso mencionei na semana passada, durante a minha entrevista, que os boletins de voto não estavam a chegar aos países. Eu vou dar o exemplo da Venezuela, Timor, quer dizer, Macau. Não chegaram os boletins de votos para que os portugueses que estão na diáspora pudessem exercer o seu direito de voto. Obviamente que isso é uma situação muito, muito má. Eu, apesar de ter comentado isto em algumas redes sociais e na própria entrevista, também ninguém me puxou muito ou ninguém se interessou muito. Hoje já apareceu algumas notícias pelo um dos candidatos, pelo cabeça cartaz do Chega, e aí sim já toda a gente tomou atenção. Eles disseram, já fizeram uma queixa no CNE. Vamos ver o que é que, ou no CNE, o que. Eles que nem deviam sequer concorrer aos círculos da Europa e fora da Europa, Exato. porque isso é escandaloso o que passou. O juiz aprovou as listas sem que as mesmas cumprissem a lei da paridade. Não quer dizer que eu goste dessa lei, mas se ela existe tem que ser cumprida. E o mesmo tribunal que a nós nos mandou retificar duas declarações de candidatura porque não continham o código postal completo, deixa passar duas listas de outro partido com mais poder que não cumpre a lei da paridade. Isto é grave, isto dá a ideia de que uns podem fazer tudo e outros não. Só alguns é que têm que cumprir a lei.
É de facto muito grave. Também ninguém se pronunciou, toda a gente acha isto normal. Enfim, eu acho que é grave e põe em causa muita segurança jurídica Exatamente. no país. Exatamente. Por isso, é um dos pontos que infelizmente vai afetar, obviamente, todos os partidos, mas neste sentido, o partido Reger, Incluir e Reciclar fez uma campanha, tentámos fazer uma campanha melhor este ano relativamente a estes círculos fora de Portugal, mas se é verdade que isto aconteceu, certamente os resultados não serão muito promissores e espero que aqueles que conseguiram votar tenham tido a consciência e que tenham, pelo menos, dado a confiança ao nosso partido e tenham votado em nós. Bem, portanto, acho que podemos falar de outro assunto e aproveitar, visto que o nosso moderador também está com problemas técnicos e não consegue. Seria ele que queria aqui colocar algumas questões e nós iríamos respondendo. No entanto, Márcia, se me permites, então vou-te fazer algumas questões e tu sabes que quase tens sempre perguntado isto, mas quais são as principais bandeiras do Partido Rir para estas legislativas? Bem, é sempre difícil, quando me fazem essa pergunta, é sempre difícil para mim dar uma resposta exata e concreta, enumerando uma medida. Quando me perguntam uma medida, eu não consigo. É muito complicado, porque de facto nós estamos com alguns problemas no país. Aliás, se esses problemas não existissem, o RIR também não faria sentido. E o principal problema, penso eu, que seja a falta de poder de compra da nossa sociedade em geral. E isto é uma coisa com a qual nós temos vindo a batalhar e a dizer que somos basicamente o país do ordenado mínimo. E pensem um bocadinho connosco. Pelo facto dos nossos ordenados em Portugal serem tão baixos, é por essa razão que nós temos tanta emigração, ou seja, tantos portugueses a sair para o estrangeiro à procura de ordenados maiores para poderem fazer a sua vida. Por causa disso, começa a existir falta de mão de obra. E então o que é que acontece? Estamos a receber mão de obra estrangeira para trabalhar pelo ordenado que nós portugueses não queremos. E isto está-se a refletir principalmente na restauração, na hotelaria, na agricultura, na construção civil, porque de facto nós não queremos estar a trabalhar por 800 euros, que não chega, não é? Líquidos, o ordenado mínimo não chega a 800 euros. Portanto, não é condenável nem a uma parte nem a outra irem à procura de melhor, porque os imigrantes com I também vêm para o nosso país, porque, coitados, de onde vêm também não conseguem melhor. O facto é que nós tivemos aqui um mecanismo da manifestação de interesse que permitiu a entrada descontrolada de 2 milhões de estrangeiros, segundo as estatísticas de agora. E isso fez com que os nossos serviços públicos deixassem de dar resposta. Ficámos com os serviços hospitalares cheios de gente, os serviços de registros e notariados cheios a abarrotar, os tribunais também estão a sofrer de um grande fluxo de processos. Tudo isto, portanto, nós não estávamos preparados para que entrasse tanta gente de uma assentada. Portanto, quando me perguntam, então, mas qual é o vosso objetivo nas eleições? É reverter esta situação. Nós só queremos que imigre quem queira efetivamente emigrar e não tenha que emigrar por necessidade e por não ver uma alternativa em Portugal. E, portanto, para que isso aconteça, nós temos necessariamente que aumentar o nosso poder de compra. E isso só acontece com um grande aumento de ordenados e uma baixa de impostos. Portanto, quando nos dizem, isso é impossível, não é impossível. É um investimento que o Estado tem que fazer, que os governos têm que fazer,
nesse aumento de poder de compra, portanto, no aumento dos ordenados, controlando os preços para que a inflação não dispare, e isso obrigatoriamente tem que se refletir também com uma baixa de impostos, porque nós estamos, de facto, sobrecarregados em impostos, impostos esses que depois não se traduzem nos serviços que recebemos em troca. Portanto, é isso. Isto é um bocadinho filosófico, mas de facto é analisar os problemas desde a sua origem. E é isto que muitas vezes, a meu ver, falta nos políticos. Colocam sempre pensos rápidos nos problemas. E não é assim que os problemas se resolvem. É Luís, verdade. fala tu agora, porque Como acho que eu começo a falar e não falo. agora falaste, atualmente todos os partidos, inclusive principalmente os que estão com assento parlamentar, vão atrás do prejuízo, ou seja, vão atrás de cada notícia do, da comunicação social. A comunicação social, principalmente aqueles canais mais mediáticos, acabam por, como o caso daquela, coitada daquela família de mãe e filha com diversos problemas, foram lá todos os partidos. Há um problema de imigração, vão lá todos os partidos. Há um problema ali, vão lá todos os partidos. E também não pode ser só assim. Não é? É como tu disseste, não é colocar pensos rápidos, temos que começar a pensar e organizar melhor as ideias e colocá-las em prática. O que temos visto nos últimos meses no Parlamento tem sido isso, tem sido brincadeiras de crianças, parece meninos mimados, a disputarem um brinquedo, isto é meu, isto é teu, e isso é muito feio para a nossa democracia, para os interesses da nossa população, e quem sofre é isto. Durante a nossa campanha toda, verifiquei que as pessoas estão cansadas de eleições. E quem não conhece, ou pelo menos não sabe de tudo e de todas as leis sobre o financiamento dos partidos políticos, todos pensam, quando nós andamos em campanha, que nós temos uma subvenção e não temos. Isto é muito importante frisar, que o nosso partido não tem nenhuma subvenção. E então, todos os gastos que temos na campanha são fundos próprios nossos que saem do nosso bolso, porque, tal e qual como temos dito sempre, não temos patrocínios, não queremos ficar nada a dever a ninguém. Mas, pegando nisto outra vez, o que é que acontece? As pessoas estão fartas de eleições, estão fartas de saberem que se gasta, acredito que vão-se gastar cerca de 10 milhões só para estas eleições. O que está anunciado são cerca de 5 a 6 milhões para todos os partidos. Mas isso é o valor que está orçamentado. E normalmente o que acontece é que acabam por gastar muito mais. Por isso eu mando aqui um número para o ar e acredito mesmo que estas eleições vão ter um gasto de perto de 10 milhões de euros em campanha. Pode ser que o nosso partido não acredito que tenha chegado aos 1.000 euros em todo o país, e tudo com dinheiros que saem do nosso próprio bolso. Mas voltando a este assunto, acho que as pessoas estão cansadas de eleições. E eu temo que haja um grande número de abstenção nestas eleições. Espero bem que não. Espero que esteja errado. Mas, e não existe nada que possa impedir as pessoas de irem votar. Não há feriados, não é um domingo completamente normal. Por isso, espero que as pessoas vão votar. Mas, voltando outra vez às questões que temos aqui falado, das bandeiras, e vou pegar um bocadinho outra vez no meu círculo, apesar de já ser tarde, as pessoas que estão na Europa e fora da Europa, as que conseguiram exercer o seu direito de voto, já votaram, e alguns dos votos já devem estar a caminho, mas eu venho salientar que apesar de ser um cabeça de lista para este círculo, estar em Portugal, não é? E é verdade, sou muito honesto, nunca estive fora do país a trabalhar e a viver, mas tenho conhecimento, obviamente, das dificuldades que os imigrantes passam. Porque vou falando tenho muitos amigos imigrantes, tenho, nestes últimos meses,
tenho ouvido e conversado com muitas pessoas que vivem lá fora e que me têm partilhado as suas dificuldades, e elas passam por dois ou três pontos muito importantes. O primeiro é a burocracia que existe nos consulados. As dificuldades que estas pessoas têm de tratarem de alguma documentação, de tratar de vários assuntos, porque, primeiro, quando vivem em países de dimensão muito maior que o nosso país, então, ou seja, eles têm que percorrer centenas de quilómetros para chegar ao consulado. E agora imaginem, fazer estes quilómetros todos e chegam lá, por alguma razão, não conseguem resolver o seu assunto, ou porque o sistema informático não está a funcionar, ou porque falta uma documentação, ou porque os procedimentos estão errados, ou não era ali. Isto torna a resolução destes problemas, quem está, digamos, a além-mar, torna-se muito difícil de resolver isto. E é isto que as pessoas têm se queixado mais. Outra questão, que tem a ver também com aquilo que eu já falei no início sobre os botins de voto, este modo do voto nos círculos fora da Europa e na Europa, pode ser que ainda é um bocadinho arcaico, não é? Porque não faz sentido e julgo que, e todas as pessoas que tenho falado, não é muito seguro. Porque as pessoas ficam a saber exatamente podem saber quem é que votam. Porque este sistema de votar, colocar o meu boletim de voto num envelope, colocar este envelope com a cópia do meu cartão de cidadão, que segundo a legislação atualmente já não é obrigatório ter apresentar o cartão, torna-se isto um bocadinho pior. Mas olha, vamos aproveitar que está aqui uma pergunta, vamos mudar de assunto, e a pergunta é, qual é a vossa posição? Exatamente, vou colocar do politicamente, agora não consigo ver o nome, mas qual é a vossa posição perante a imigração e os problemas de imigração ilegal e etc. Marta. Aliás, nós já falámos disso, não é? Começámos também por falar nisso e nos problemas da imigração. No facto de termos tido aqui muito tempo portas escancaradas, nem sequer foi abertas, foram escancaradas, com o tal mecanismo da manifestação de interesse, que até poderia ter sido muito bem intencionado, mas que na prática, e eu assisti a isto, aquilo era um sistema informático onde as pessoas tinham que fazer o upload de documentos e o que acontecia é que as pessoas não tinham esses documentos e faziam o upload de folhas em branco. E, portanto, aquilo gerava um número, do tal número da manifestação de interesse e, provisoriamente, as pessoas estavam numa situação legal, provisoriamente, com essa manifestação de interesse. E isto deu no que deu, não é? Deu no que deu, porque quem criou esta medida pensou que todos eram honestos e sérios, e infelizmente não foi isso que aconteceu. E de facto isto descontrolou de uma maneira que nós ficámos sem saber, afinal de contas, quem entrou, quem fez de Portugal passagem, quem ainda está cá, onde está, porque as moradas não são atualizadas e, portanto, quando chegaram deram uma morada, mas os podem estar no outro lado qualquer. E, portanto, é um problema agora que temos em mãos. O que eu vos digo é que se a lei dos estrangeiros tivesse sido cumprida e este mecanismo não tivesse sido uma exceção à lei, e, portanto, cumprindo a lei como ela existe agora e como existia antes dessa manifestação de interesse, as coisas tinham funcionado corretamente. Porque, lá está, nós tínhamos, quando o CEF existia, e agora a AIMA funciona desta maneira, apesar de ser muito difícil conseguir um agendamento e ir lá, mas como funcionava, as pessoas ou vinham com um visto de trabalho, ou um visto de estudante, ou qualquer coisa do género, que isso é tratado nos consulados no estrangeiro, ou então houve uma altura, há uns anos atrás, em que era possível extraordinariamente vir a legalizar as pessoas que cá vinham e que acabavam por ficar e trabalhar, comprovando que as pessoas realmente trabalhavam e tudo mais. E eu fiz alguns processos desses junto do CEF e a coisa acabava por correr bem, e as pessoas ficavam com a autorização de residência. Portanto, infelizmente,
a coisa descontrolou. E agora, o que a nossa lei prevê, e sempre assim foi, é que as pessoas em situação ilegal e que não conseguem realmente comprovar que podem ficar legalmente a residir no país, são notificadas para voluntariamente abandonarem o território nacional. Isto é o que está previsto na lei e foi isto que o Primeiro-Ministro veio anunciar, que os estrangeiros iam ser expulsos. Portanto, vão ser notificados. O problema aqui, na prática, vai ser qual? Vai ser aquilo que eu também já tinha referido. Portanto, as pessoas quando vieram e fizeram a manifestação de interesse e quando foram pedir o número de identificação fiscal às finanças e inscreveram-se na Segurança Social, deram uma morada. Passados 2, 3 anos, não é? O tempo todo que isto tem acontecido, já não estão nessa morada. Já não estão nessa morada. Portanto, mas qualquer notificação que tenha que ser feita é para essa morada e, portanto, vai bater na trave. A notificação vem para trás e depois nós vamos ter que pôr a polícia à procura das pessoas. Portanto, nós verdadeiramente não sabemos quem está em Portugal ou quem chegou e acabou por ir embora, porque também há muitos casos desses, e por isso eu acho que vai passar um bocadinho pela polícia e a GNR passar a abordar os estrangeiros na rua e a pedir a identificação. Só assim é que se vai conseguir ultrapassar isso. Márcia, deixa-me só fazer se me permites, deixa-me fazer uma pergunta aqui também do politicamente incorreto. Ele pergunta se o upload de folhas em branco resultava. Por acaso também estou curioso com isto. Resultava. Vamos imaginar, aquilo era o sistema, eles tinham que fazer o upload de comprovativo da inscrição na administração fiscal, portanto o NIF, o comprovativo do NIS, do número de identificação de segurança social, um contrato de trabalho, um comprovativo de morada, comprovativos de rendimentos, certificado de registro criminal do país de origem e do último país onde residissem, e muitas das vezes não tinham. E ainda o comprovativo de entrada em território nacional. Bastava um bilhete do autocarro, ou bilhete do aeroporto, ou do hotel, ou qualquer coisa do género. E quando não havia um destes documentos, porque o sistema não deixava avançar e atribuir esse número de manifestação de interesse se os documentos não estivessem todos carregados, e para ultrapassar isso, eram carregadas folhas em branco. O sistema assumia que o documento estava lá e gerava um número. Pois. Portanto, nem o raio da inteligência artificial que é tão falada foi utilizada nesta plataforma, porque isso, só por si, se assim fosse, com certeza que o sistema informático iria ver que havia ali qualquer coisa que não estava bem. Mas sim, é verdade. Isto é a mais pura das verdades. E por isso é que isto descontrolou, porque depois foram passando a mensagem e por isso é que Portugal passou a ser o país na União Europeia de mais fácil entrada. Olha, começou a causar problemas também aos nossos parceiros da União Europeia, não é? Quando isto se soube. Portanto, isto é a mais pura das verdades. Bem, e voltando à pergunta aqui de quem está a assistir do politicamente incorreto, parabéns também pela página, porque já consegui ler algumas coisas anteriormente neste user que está aqui. A nossa posição perante a imigração, nós aprovamos a imigração. A questão é que tem que ser devidamente regulada. Desde que comprar a lei. Regulada. Obviamente que somos, porque nós precisamos das pessoas para trabalhar, temos que compreender que os portugueses também são imigrantes, porque há mais de 500 anos fomos pelo mundo fora a tentar ocupar outros espaços, mas o que eu quero dizer é, não podemos deixar entrar aqui qualquer pessoa. Eu acho que, na minha opinião, e obviamente temos a ideia do nosso partido, mas tem que haver a regulação, tem que haver um controlo, impedir pessoas que tenham cadastro criminal, não vou dizer que depende, não é? Pode ter um cadastro por ter conduzido agora
tens que me corrigir neste aspecto, Isso encarta. porque acontece uma taxa de alcoolemia maior, não é? É crime, não sei se isso pode estar no cadastro, mas há crimes que têm que estar, obviamente, impedidas de entrar Mas neste no momento, país. neste momento isso está a acontecer. Ainda há casos de pessoas que insistem em virem com o visto turista, e o visto turista tem o prazo de 3 meses, podem cá estar, podem eventualmente pedir mais 3 meses, mas depois têm que ir embora. Pois. Mas ainda há quem venha na esperança de conseguir ficar. Mas neste caso, atualmente, a Segurança Social não travou a emissão de números de Segurança Social e, portanto, está a ser muito difícil. Eu digo muito difícil porque eu sei a forma de contornar a situação, não vou aqui dizer, obviamente, mas sei que ainda se consegue contornar a lei e há quem o esteja a fazer, mas também não é qualquer um. Tem que ter dinheiro para isso. Bom, mas não vou adiantar, acho que não vale a pena. Obviamente, estes assuntos são importantes, são situações que preocupam as pessoas. Eu tenho muitas pessoas amigas, imigrantes, e algumas já partilharam comigo algumas coisas que para mim eu acho que são preocupantes, que é, o fluxo migratório para Portugal que vimos até agora ainda não é nada daquilo que está para chegar, e obviamente que isto assusta-me e apesar de sou português, obviamente, mas culturalmente o nosso país é feito de várias culturas ao longo destes séculos de história que é Portugal. Mas, e todas as pessoas são úteis, não é? E só diz que venham para cá com vontade de ajudar. E o que eu julgo que vai acontecer, que vamos ser inundados brevemente, mas se vierem com vontade de auxiliar o país, melhor. E temos visto, até pelos estudos, que eles têm ajudado muito na sustentabilidade da segurança social. Um, Não sei se será assim tanto, Luís. Eu ontem estava a ver, por acaso fui ver esses números e supostamente temos cá 1,5 milhão, vá, 2 milhões, vá, 1,5 milhão, não é? 1,5 milhão de imigrantes e acho que nem chega a 1 milhão que estão a descontar para a Segurança Social. Portanto, resta saber onde é que estão as outras pessoas. Agora, quando vêm dizer, mas estão a receber subsídios, não estão. Não é por aí. Há que fazer a distinção entre imigrantes económicos, não é? Que vêm para trabalhar e que depois desaparecem, é porque vão para outros lados, eu não sei, e entre asilados. Os pedidos de asilo é que recebem uma comparticipação, um subsídio quando chegam a Portugal. Os imigrantes normais não é assim que acontece. E só recebe subsídios da Segurança Social quem tem autorização de residência e quem está legal, nomeadamente abonos de família e tudo mais. Se não tiver autorização de residência, não recebe qualquer tipo de apoio. Portanto, isto é bom que se diga, porque para as pessoas não falarem coisas erradas. Mas de facto é um problema, e é um problema também, e aí a nossa lei também deve ser alterada para já de imediato, assim que existir um novo Parlamento, começar já por alterar a lei da nacionalidade, porque o que a nossa lei da nacionalidade prevê é que ao final de 5 anos de residência legal em Portugal possam pedir a nacionalidade portuguesa. Há uns anos atrás era entendimento de que teria que existir, as pessoas teriam que comprovar um vínculo efetivo à comunidade portuguesa. A coisa andou até ao ponto dos tribunais agora entenderem que esse vínculo é relativo e que já não se aplica. E, portanto, o que vai acontecer na prática é que, passado 5 anos, podem pedir a nacionalidade portuguesa, adquirir essa nacionalidade e depois podem votar, podem tudo, não é? São portugueses. Sem ter qualquer tipo de ligação afetiva, cultural ao nosso país. Pronto. E isto, eu acredito que muitos façam isto para depois poderem ter acesso ao resto da Europa. Mas o facto é que nós temos que antecipar os problemas e possivelmente podemos vir a ter graves problemas nisto, porque
todos sabemos que há radicais islâmicos, principalmente isso, não é? A Jihad, que tem como objetivo colonizar o mundo, portanto, torna-se muito mais fácil virem e tomarem de assalto um país. Portanto, nós temos que prever e temos que nos precaver neste sentido, porque sim, pode vir a ter um problema. Não, temos que ser honestos. Agora, lá está, voltando ao início da conversa. Voltando àquela questão. O voto no RIR tem esta questão de sermos um partido moderado, não é? Porque temos aquela questão que sim, precisamos dos imigrantes para a mão de obra, para várias questões, mas por outro lado tem que ser regularizada, tem que ser regulada para que não aconteça estes casos de entrada de extremistas neste aspecto, como o Jihad para Portugal, que pode provocar não só problemas nacionais como internacionais a nível da Europa. Obviamente que isto tem que ser controlado. E obviamente uma das nossas propostas será, obviamente, a alteração desta lei de 5 para 10 anos. Obviamente que há pessoas que preferem menos, outros Exato. preferem mais. Aqui o nosso caro politicamente incorreto disse que sim, que seria para 20 anos e que para ontem, deviam alterar isto para ontem. A única maneira de que isto aconteça será uma maneira, olha, tentar votar em nós e para que se estivermos lá no Parlamento conseguirmos batalhar nisso. apresentar esta proposta e que é algo que acho que é viável se todos os partidos que estiverem no Parlamento aceitarem e acharem de interesse nacional. Obviamente que isto era uma das nossas também, posso dizer, bandeiras, que é importante. Não sei se passaríamos então ao outro tema ou se existem mais questões. Aqui o meu caro politicamente incorreto que tem estado aqui ativo nas perguntas. Não sei se tem mais alguma outra questão. Partilhe connosco a sua opinião. Porque é por isto que servem estas plataformas, tentarmos passar a nossa palavra. Porque ainda há bocado estávamos a falar, nem sempre é possível estarmos a falar disto. E porque nos 5 minutos que tiveste no O debate. tempo que nos dão nas grandes televisões, porque, e quer queiramos, quer não, é o veículo mestre, porque, e nós notamos isso na rua, as pessoas que acabam por nos reconhecer porque estivemos na televisão. E, portanto, e o tempo aí é muito limitado e nós temos que dar as respostas assim como se fosse um telegrama, porque senão, e não conseguimos explicar, não é? Não conseguimos explicar, ia explicar, ia fazer estas tertúlias e meia culpa, porque nós já devíamos ter começado a fazer isto há mais tempo, não é? Mas pronto, vamos sempre a tempo, vamos sempre a tempo. Mas temos notado a diferença de tratamento das pessoas na rua. Nós progressivamente temos notado que as pessoas já conhecem o RIR, que aliás o nome, a sigla RIR, e vamos ser muito francos e honestos convosco, foi uma dúvida que nós tínhamos: vamos mudar o nome do partido ou não vamos mudar o nome do partido? Mas eu sinceramente eu acho que quem faz chacota com o nome RIR é porque nunca na vida vai votar em nós. E nós notamos já alguma diferença de tratamento. Muito facilmente as pessoas vão, olhem o RIR, olha o RIR. E já não falam no RIR de forma depreciativa. Portanto, isto também é um caminho árduo, mas que nós vamos lentamente notando diferenças. Sim, portanto, estamos contentes e já comentámos isso, que claro que o nosso objetivo é eleger, não é? Mas se ainda assim não conseguirmos lá chegar desta vez, temos consciência que estamos a fazer um caminho mais difícil, porque, como o Luís também já disse aqui, nós não temos subvenção pública, portanto, quando dizem, estão a gastar dinheiro do Estado, não, nós não recebemos um cêntimo do Estado, não há um cêntimo no nosso partido que venha do Estado. E todo o dinheiro que é gasto
é do nosso bolso, por isso é que eu costumo dizer que nós fazemos também política como um hobby. Há quem vá para o ginásio e nós estamos aqui. Portanto, sai tudo do nosso bolso. Já tivemos a oportunidade de ter financiamento, mas nós não queremos, porque sabemos que à partida vamos ter que pagar o favor, e isso deixa-nos desconfortáveis. Portanto, é uma forma de fazer política diferente, mas que estou em crer que vai dar frutos mais para a frente. Pois, o Tino, porque esta é a verdade e, portanto, nós não temos nada a esconder, esta é a mesma verdade. Aliás, o que nos distingue dos outros partidos é que nós efetivamente falamos sempre a verdade e não podem-nos fazer a mesma pergunta 500 vezes e nós vamos sempre responder da mesma maneira, não nos apanham em falso, porque efetivamente nós falamos verdade e somos transparentes e quando eu digo que somos diferentes dos outros é porque nós no nosso núcleo, como devem imaginar, não sou só eu e o Luís, nós temos uma equipa, uma task force, uma equipa de 10 ou 12 pessoas que estão em permanente contacto uns com os outros, e são pessoas que têm as mais variadas profissões, desde o calceteiro, não é? O nosso time, ao agricultor, ao pedreiro, ao médico, ao advogado, ao jurista, ao assistente operacional, como devem imaginar, enfermeiros, portanto. E nós temos um leque tão variado, do norte a sul, do interior ao litoral, a ilhas, e nós temos, por causa disso, nós temos consciência da realidade, da efetiva realidade dos problemas. E só assim é que nós conseguimos ter noção e conseguimos apresentar uma proposta, uma solução válida para o problema, para determinado problema. Portanto, quando eu digo que somos diferentes, é que somos mesmo diferentes, acreditem que esta é a realidade. Vamos falar de habitação? Vamos falar de habitação. Habitação, ou a falta de habitação acessível, ou melhor, do preço da habitação, não é? Uhum. Bem, vou ler aqui um bocadinho aqui o que está aqui no nosso flyer. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o que está aqui escrito, se quiserem, basta só nos mandar uma mensagem, nós mandamos para vocês. Mas temos aqui alguns pontos, por exemplo, na habitação, que vou aqui falar e depois podemos discutir aqui um bocadinho mais. Uma delas será reforçar a oferta do alojamento universitário em residências para o efeito, e nesta situação, obviamente, irá libertar 50 mil casas nos grandes centros urbanos. Já vamos falar um bocadinho sobre isto. Também tornar urgente os processos de despejo, porque não podem os proprietários estar 2 anos ou mais à espera de uma decisão judicial. Falámos disso ainda hoje numa reportagem. E a redução do valor da carga fiscal sobre as rendas. Vamos falar um bocadinho sobre isto e também mais uma ou duas medidas relativamente a este assunto da habitação. Por isso, Márcia, A falta de habitação acessível não é um problema que se resolva só com uma medida. Quando dizem, e tal, vamos construir casas, e está resolvido. Não, não está resolvido. Esqueçam, não está resolvido. Porque a falta de habitação, e principalmente arrendamento, não é? É muito transversal a vários setores. E o problema vem de vários sítios. Nós chegamos à conclusão que se formos ver as estatísticas, supostamente existiria disponível, construído uma casa para cada um de nós. Portanto, casas existem construídas. Não estão acessíveis no mercado de arrendamento. Exatamente. E não estão, porque a dada altura passou a ser mais apetecível transformar o apartamento num alojamento local. Foi isso que aconteceu. Mas o alojamento local também não é o problema, porque o alojamento local, pelo contrário, permitiu que muitos prédios degradados sofressem obras de reabilitação e, portanto, veio ajudar e muito. O problema é diferente. Nós vamos ver. Temos, por exemplo, nos grandes centros urbanos, um grande problema com as residências
universitárias que não saem do papel. E nós temos, pelo levantamento que nós fizemos, nós conseguiríamos, em Lisboa e Porto, libertar 50 a 60 mil casas que estão neste momento ocupadas por estudantes que arrendam os quartos. Estudantes deslocados, porque, como devem compreender, Lisboa e Porto, as universidades de Lisboa e Porto têm estudantes de todo o país, recebem pessoas, estudantes de todo o país, que têm de ter onde ficar. Não existindo residências universitárias, juntam-se, arrendam uma casa, dividem a casa e, portanto, para quem tem um imóvel no mercado, é muito mais apetecível, e vamos imaginar um T2, arrendar um quarto a 600 euros, tem logo ali 1.200 euros e sabem a partida que os estudantes pagam, porque têm os pais como fiadores. Portanto, e muitas das vezes sem recibo, por fora, portanto ainda mais apetecível é. Por isso, se tirassem do papel, se os sucessivos governos tirassem do papel as residências universitárias que tanto apregoam, nós nos grandes centros urbanos conseguiríamos pôr no mercado 50 a 60 mil apartamentos livres. E esses apartamentos obrigatoriamente iam para o mercado de arrendamento, porque as pessoas têm as casas, também não queriam ficar com elas vazias e, portanto, iriam acabar por arrendá-las. Depois temos outro problema, que é a carga fiscal sobre as rendas. Quem tem património para arrendar paga logo à partida 28% de imposto. Portanto, vamos tentar fazer aqui o exemplo. E tal, as rendas são muito caras. Então, ok, então o que é que acham 400 euros de renda de um T1? Era maravilhoso, não é? Se existisse. Então vamos fazer o exercício. 400 euros de renda mensal. Dessa renda, portanto, são 4.800 euros anuais, não é? De renda. Ok. Então daqui tiram 28% de imposto. Ok? Façam aí a conta, se faz favor, que eu não tenho aqui. Se fosse 25% eram 100 euros. Vamos pôr. 100 euros. Não faças como o Boteco. Vamos arredondar para os 25%, que é para ser mais fácil, ok? Portanto, desses 400 euros tiram 100 euros de imposto. Sobram 300, certo? Sim. Desses 300 vão ter que pagar condomínio. Se calhar. Se for um condomínio, se calhar 30 euros. Não será menos. E se tiver elevadores ainda é mais, não é? Pronto. 30 euros. No mínimo dos mínimos. Sobram 270. Desses 270 têm que pagar, deixa cá ver, IMI anual. E o IMI, ora bem, se calhar o IMI, não tem um em Lisboa, pode ser, se calhar, não sei, talvez 400 euros por ano, talvez, dependendo do valor patrimonial, não é? Talvez menos, depende. Menos, 250, será? 250, 300, dividindo isto por mês, se calhar dá mais 20 ou 30 euros por mês, não é? Pronto. Ou seja, sobram aqui 240, 240. Destes 240 temos que pagar seguro de responsabilidade civil, não é? Seguro de responsabilidade civil, o seguro de incêndio, contra incêndio, e se calhar temos que tirar aqui, eu não sei quanto é que será um seguro anual, mas se calhar 200 e tal euros já é à vontade, não é? Se for um multirriscos ainda mais. Portanto, vamos tirar aqui, sei lá, mais 20 ou 30 euros por mês. Sobram 200. Olha aqui. Mais. Já agora penso aqui quer ao Bruno e quer aqui ao politicamente incorreto, que certamente devem ter valores um bocadinho mais exatos que nós. E acho que disse 200. Acho que deves aqui acrescentar, além disso, atenção, pelo menos 10% da renda deve ser retirado sempre para precaução para as obras de manutenção. Chegar aí, portanto, deste valor, portanto, uma renda de 400 euros, tirando isto tudo, sobram 200, não é? Desses 200, vamos ter que pôr de parte, porque vai ser, entretanto, preciso pintar o prédio, reparar o telhado, e isso são obras de milhares. E, portanto, no final de contas, o que é que sobra por mês? Nada, tal como o Bruno diz aqui. Nada. Ou seja, nunca poderia um T1 ser arrendado por 400 euros. E se nós formos a ver, a grande fatia é para o Estado.
Porque estamos a pagar imposto sobre a renda e estamos a pagar IMI, fora tudo o resto. Portanto, nós temos que conseguir tornar o mercado de arrendamento apetecível. Portanto, os impostos têm que baixar obrigatoriamente. E depois temos outro problema, que é, vamos imaginar que até conseguem arrendar a vossa casa e até pelos 400 euros. Pronto, vão ser beneméritos e vão pôr um preço fantástico no T1. E o inquilino paga, pai, os 2 primeiros meses ou 3 e depois deixa de pagar. O que também é normal, infelizmente. Já não aconteceu. Pronto, agarram e vão para tribunal, meter uma ação de despejo e esperam 3 anos. 3 anos, uma decisão. 3 anos que estão sem o imóvel, a pagar todas as despesas que nós enumerámos aqui e sem receber a renda. Portanto, digam-me se isto, não é? Por isso é que uma das nossas propostas é tornar os processos de despejo em tribunal processos urgentes, ou seja, processos que não param nas férias judiciais, para além de, pronto, nós não explicámos isso na proposta, mas há ali, o processo de despejo passa por 2 fases, uma fase declarativa e uma fase executiva. E a nossa ideia, se estivermos na Assembleia da República, é depois fazer a proposta de fazer isto tudo num único processo e colocar o efetivo despejo, porque infelizmente há muita gente que recebe a decisão do juiz, o senhor tem que abandonar a casa e mesmo assim não sai, e depois nós temos que meter outra ação com um agente de execução para ir com a polícia, arrombar a porta, etc, etc. E fazer isto tudo num só processo. E quando o processo chegar ao fim, o juiz disser, sim senhora, tem que sair, ser logo possível socorrermos do despejo coercivo. E porque, infelizmente, a nossa justiça não permite que as pessoas arrisquem nos arrendamentos. Aconteceu comigo. Eu tinha um apartamento em aluguel que arrendava, deixaram de pagar a renda e depois, quando o recebi, estava completamente destruído. E eu acabei por vender, porque pensei, então, mas eu vou gastar aqui, isto já há uns anos, vou gastar aqui 20 ou 30 mil euros a reparar isto, para depois arrendar e acontecer a mesma coisa. Vendi. Portanto, Exatamente a mesma coisa. o problema da falta de habitação é muita, tem que ser vista de muitos ângulos. E depois, claro que temos o Estado, que tem muito património abandonado, que poderia servir para a habitação social, porque a habitação social é necessária e tem que existir sempre, mas tem que ser fiscalizada, porque infelizmente há quem receba uma casa social e faça dela uma casa para o resto da vida e quase que é herdada pelos filhos e pelos netos e etc, etc. A pagar rendas muito baixas porque não há uma fiscalização e não conseguem ver se realmente aquele agregado consegue pagar mais ou menos, ou se ainda tem condições para preencher os requisitos para continuar a usufruir de uma habitação social. Portanto, essa fiscalização é daí que mais uma vez o nosso partido é moderado. Sim à habitação social, sim ao direito à casa para todas as pessoas, mas obviamente não é ter direito à casa e não cuidar da casa, porque a maior parte das habitações sociais estão degradadas porque as pessoas não se preocupam, as pessoas destroem as casas. Eu, nesse aspecto que há bocado estavas a falar de experiência, eu próprio comprei uma casa num bairro social há uns anos atrás e eu era o único que era preocupado do prédio. Todos os demais inquilinos não se preocupavam com o prédio porque diziam que era da responsabilidade da Gebalis, em qual aí o que é que acontecia? Partiam as portas, deixavam os elevadores sempre sujos, depois não tinham cuidado. Isto acontece nos bairros sociais, como acontece em prédios de outros proprietários e com alguma qualidade. Mas acontece muito isto. Por isso, isto tem que haver uma regulação também. Mais uma vez, regulação para tudo. Agora, sim, habitação social. Neste momento, estando em Lisboa e estando um bocadinho conhecedor do que existe em Lisboa, deve acontecer pelo país todo. Existe
milhares de imóveis de habitação. Não estou a falar daqueles imóveis de serviços do Estado que estão fechados, não é? Que existem muitos Não, a e com... habitação mesmo fechada, sim, sim, sim. Estamos a Existe. falar de habitações que estão fechadas, empedradas mesmo, a porta está ou com outros sistemas, Lava vazias. sim, sim. É verdade. E estamos a falar, consigo contabilizar assim só de cabeça dezenas só, por exemplo, só na freguesia de Marvila, em Lisboa. Por isso conseguimos imaginar, se contarmos a quantidade de imóveis que estão aí vazios. Não só, obviamente, os proprietários que têm as casas vazias, mas, principalmente estas aqui do Estado e todas as empresas público ou privadas que estão a gerir estes imóveis. É importante, é urgente que, neste aspecto, e tem que haver aqui protocolos com o Estado, as câmaras municipais, juntas de freguesia, fazer um levantamento de Uhum. todas hum, estas habitações que estão fechadas. Eu não concordo com algumas propostas de outro partido extremista, mais à esquerda, que fala que as casas têm que os proprietários que não têm as casas alugadas sejam obrigados. Não acho isso correto. Claro. Mas mas tem que haver apoios e incentivos para que essas pessoas então hum, coloquem as suas casas no arrendamento. E obviamente estas situações, e agora temos tido umas notícias de uma nova empresa que anda a fazer aí despejos Sim, ainda ontem ilegais. falámos disso, não é? Com a reportagem dos anti-ocupas. Mas E isso ocupa. acontece precisamente porque o nosso sistema judicial e os nossos tribunais não funcionam à velocidade que nós gostaríamos que funcionassem. E por isso é mais uma razão para nós termos esta proposta e de tornar os processos de despejo processos urgentes para evitar isto, porque senão qualquer dia isto é uma selva, porque, não é? Ahm, tá, é uma selva. Já tínhamos o cobrador do fraco, que depois, entretanto, foi controlado, e agora temos estas milícias que eu compreendo, e eu, se calhar, se estivesse nessa situação, era capaz de fazer a mesma coisa. Mas num Estado de Direito, não temos que fazer tudo para evitar que isso aconteça, porque senão depois começa-se a deixar de ser possível controlar as situações, não é? Mais uma vez temos que ser ponderados. Temos que ser ponderados nisto tudo. Mas estas medidas que temos falado aqui sobre a habitação, hum, é isso, é tentar baixar a carga fiscal aos senhorios, que isso iria ajudar. Também eu acredito que isso iria ajudar um bocadinho a que as pessoas, a que os senhorios e os proprietários não tentassem fugir tanto aos impostos, que acontece. Claro, Também claro, não há claro. epá, com razão, mas obviamente que é importante os impostos. Mas principalmente assim, a identificação de imóveis do Estado, que são milhares a nível nacional, que podiam permitir a habitação. Eu conheço, por exemplo, eu acredito que o edifício do Ministério da Educação, ali na 24 de Julho, e todos aqueles edifícios perto do Ministério, não estão todos completamente ocupados pelo Ministério. Isso é só um dos exemplos, não é? Só um dos exemplos. É importante, é urgente que se faça um levantamento de todo o património do Estado. Isso tem que ser feito, isso tem que ser feito, e tudo que for possível recuperar ou transformar em habitação, isso era importante. O problema é que isto é algo que não vai acontecer é uma coisa que é muito difícil e que seja difícil para apenas um mandato legislativo. Mas é possível, porque se existem os censos, isso é possível ser feito. Está aqui uma pergunta da Natalina, tem a ver com habitação. Natalina Chita, peço desculpa se enganei o Natália, nome, Natália. e, Natália, e voltaram ao voltaram a título. ter poupança
habitação jovem. E ao crédito bonificado, não é? Bem, agora até existe qualquer coisa até aos 35, não é? Até aos 35 anos já tem ali isenção na compra, tem isenção do IMT, do Imposto de Selo, e já é uma grande, grande ajuda. Porque eu já fiz uma escritura de uns miúdos, 20 e tal anos, e nessas condições, e pouparam imenso nos impostos que não pagaram. Portanto, já é de facto uma grande ajuda, e nem tudo é mau, não é? E temos que reconhecer que foi uma boa medida, essa que o governo tomou. Isso é sem sombra de dúvida. Eu deixei escapar o crédito de habitação bonificado por um ano, infelizmente. Foi um dos erros meus que eu tive de juventude, mas sim, seria uma maneira de voltar a incentivar o crédito à habitação e a compra de habitações que há em falta neste país. Mas sim, eu recordo que eram taxas de juros benéficas na altura. O problema é que os nossos rendimentos ainda são curtos para os valores que estão atuais das casas. Obviamente que aqui podíamos voltar a falar aqui da Temos aqui uma lei. resposta, tem toda a razão. Desculpa, Luís, estava aqui a ler, senão depois os comentários passam aí. Eu não percebo muito bem disto. E agora é que percebi que isto dá para andar para trás e para a frente. Oh, meu Deus. Pronto, como vocês veem, nós também estamos a aprender, porque isto não era uma coisa que nós fizéssemos, não é? No nosso trabalho, nas nossas vidas, propriamente não fazemos estas lives, portanto, isto é um novo mundo para nós. Mas têm razão, devíamos ter feito mais vídeos destes, mais lives destas, é importante, claro que sim, e até com apresentar aqui eu penso que seja uma menina que está no telemóvel Exatamente. com os outros, sim, sem dúvida, com os outros cabeças de lista, que vários, para responder as perguntas, sem dúvida alguma, têm toda a razão. E nós vamos aprendendo, não é? Vamos amadurecendo, vamos aprendendo. Mas há aqui uma questão que é muito importante, é que infelizmente, e a Márcia falou isto ontem, que nós fazemos isto um hobby, parece um hobby, mas levamos isto muito a sério. O problema é que nós somos pessoas comuns que trabalham todos os dias. Não temos a disponibilidade, não temos a disponibilidade de fazer estas campanhas como os outros partidos fazem. Não temos essa disponibilidade. E acreditem que, por exemplo, eu falo aqui pela nossa Presidente, que tem feito o maior esforço de deslocação, não é? Percorrer o país todo à nossa custa, e quase todos os dias. E já foi falado aqui que estes valores de campanha que estes partidos, especialmente os que têm assento parlamentar, fazem com o dinheiro dos contribuintes. Estamos a falar de milhões. Isso, claro, obviamente, que inclui as locações, os combustíveis. Isto não é fácil. E o facto de não estarem aqui todos os cabeças de lista é porque nem todos tiveram a disponibilidade, porque alguns ainda estão a trabalhar, e isto é, sinceramente, a primeira vez que estamos a fazer isto em direto. Vamos tentar fazer isto regularmente. Nós tentámos há uns tempos atrás começar o nosso primeiro podcast, mas também tivemos problemas técnicos e não conseguimos. Mas também é verdade, a quantidade de eleições que tem havido não nos tem permitido ainda trabalhar. Volto a dizer, a nossa máquina ainda não é a máquina partidária e marketing que os outros partidos têm. Não, nós fazemos tudo caseiro. Nós fazemos tudo caseiro, não é, Luís? As pessoas podem, às vezes achamos engraçado quando dizem, pá, vocês têm boas ideias e tal. É tudo caseirinho, pessoal, tudo caseirinho. Nós fazemos tudo entre nós. Portanto, como já dissemos aqui, temos aqui um núcleo e dividimos as tarefas e fazemos tudo in the house. Não há... Está aqui uma pergunta, através da hora. Muito bem, já falámos nisto, mas voltamos a falar. Como ficou a situação das listas do Chega que infringiram a lei da paridade? Ficou, e eu acho isso, olha, sério, eu acho completamente um absurdo. Vou-vos dizer, foi o mesmo tribunal, um tribunal em Lisboa, que a nós
nos mandou retificar 2 declarações de candidatura porque não tinha o código postal completo, atenção, tinha o nome da rua, o número da porta, a localidade, mas só tinha os 4 primeiros dígitos do código postal, não tinha os outros 3, e aquilo escapou, e mandaram-nos retificar aquilo. E em relação ao Chega, passam 2 listas sem cumprir a lei da paridade. Não estou a dizer que concordo com a lei, porque olha, até vos posso dizer, por exemplo, que nós em Setúbal tivemos dificuldades em cumprir a lei da paridade porque tínhamos mais mulheres que homens. Pronto. Mas a lei existe, epá, e se existe tem que ser cumprida. E, portanto, porque senão o que transparece é que nós não temos segurança, não podemos confiar nas decisões dos nossos tribunais. E isto é grave, isto é muito grave. Ainda para mais, imaginem que se esse partido eleger deputados nesse círculo, portanto isto está completamente viciado, e vai receber subvenção desses votos, pá, é muito triste o que aconteceu. Agora, também não ouvimos, nós tentámos passar a mensagem, não conseguimos fazer queixa em mais lado nenhum, portanto, os prazos dos processos eleitorais são muito curtos e, portanto, foi aprovado, foi aprovado. Por isso é que eu também apelei ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República, que alguma coisa fosse feita, mas, pelos vistos, não convém. E olhem, e é isto. É isto. Infelizmente, custa-me muito, e a todos nós, porque são estas injustiças e que são um bocadinho do que se passa, infelizmente, em alguns organismos públicos e tenho grande pena que se tenha passado isto num tribunal. Enfim, mas por isso é que também nós temos mais orgulho ainda em fazer esta caminhada, porque tudo sem cunhas, sem favores. Será que podemos fazer alguma queixa extra? Conseguimos fazer? Ou alguém pode fazer? Ou pode ser feito? Não. Podemos eventualmente fazer uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, mas eu não. E o Ministério Público podia eventualmente, junto do Tribunal Constitucional, invalidar aquela eleição, mas depois vai invalidar para todos. Lembram-se do que aconteceu há uns tempos com os círculos, não foi nas últimas, foi nas outras antes, não foi? Círculos da Europa e fora da Europa, da contagem dos votos, tiveram que se repetir as eleições. E é isso que, portanto, eu acho que isso ainda vai prejudicar mais as pessoas, portanto. Foi nos círculos da Europa e fora da Europa, em que são dois candidatos efetivos e, no mínimo, 2 suplentes. Ou seja, a lei da paridade prevê que, pelo menos, exista 40% de representação de um dos sexos. Ou seja, em 2 candidatos efetivos e 2 suplentes, em 4, obrigatoriamente, temos que ter 2 homens e 2 mulheres. Não podemos ter 3 homens e uma mulher, porque isso não dá os 40%, dava 25%. E isso foi o que aconteceu com o Chega, nas listas da Europa e fora da Europa, que não cumpriram com essa percentagem. Portanto, foi isso que aconteceu. Bom, mas é o que é. O juiz deixou passar e, perante isso, pouco podemos fazer. Mas é muito, muito injusto. Muito injusto. Deixa eu ver o que é que está aqui mais. Márcio, o politicamente incorreto pergunta, ela teve uma falha, em que distrito Está por bem, que distrito é que foi? É dentro de fora da Europa, certo? É fora da Europa. Sim. Europa e fora da Europa, foi. Foram Exatamente. nas duas. Nas duas. E vocês podem consultar, se forem ao site da CNE, Comissão Nacional de Eleições, tem lá todas as eleições, escolhem as eleições legislativas de maio de 2025 e vão ver, tem lá muita documentação e chega a um ponto que tem lá listas, as listas por cada candidatas aos círculos eleitorais. E selecionarem o círculo da Europa e fora da Europa, vão ver quem são os candidatos, estão lá os nomes de todos e de todos os partidos e vão ver, podem fazer essa experiência e vão constatar que realmente não está cumprida a lei da paridade. É isso mesmo. CNE.pt, tal e qual. É informação pública. As pessoas muitas vezes não sabem onde procurar, mas está lá. É público.
Basta ir lá e confirmarem. Realmente, quando as notícias saíram, nós fomos ver, e é escandaloso realmente o que aconteceu. Não é. Ainda se fosse uma lista muito grande, no Porto são 40 candidatos mais os suplentes, em Lisboa são 48 mais os suplentes, ainda se podia dizer, houve ali uma falha, mas agora em 4 candidatos é por demais evidente que o erro existia e, portanto, não sei o que é que se passou. Também não sei se gostaria de saber o que é que se passou, mas é muito injusto. Consegue, pois, eles não divulgaram publicamente quem são as listas, mas se vocês fizerem isso, se forem ao site da CNE, conseguem ver as listas de todos os partidos e também deles. Portanto, conseguem ir lá ver. Portanto, isso é uma falsa questão. Eles de facto não divulgaram, porque eles têm essa estratégia de marketing e só divulgam o André Ventura, portanto, e levam as pessoas ao engano, porque infelizmente há muita gente que não sabe votar e pensa que está a votar numa pessoa para primeiro-ministro, e não é assim, porque nós, cada círculo eleitoral, cada distrito, cada círculo eleitoral tem o seu cabeça de lista. Portanto, é tudo individual. Mas infelizmente há quem ainda não saiba votar e as pessoas pensam que em todo o país estão a votar André Ventura e não é verdade. Assim como em todo o país não estão a votar em mim. Eu sou cabeça de lista pelo Distrito de Lisboa e, portanto, só quem vota no Distrito de Lisboa é que vai estar a votar em mim. Mas infelizmente há muita iliteracia eleitoral. Pois falou, eu também vi isso no Ricardo Araújo Pereira, eu também vi e pensei, que parvoíce, porque bem, eles não anunciaram, mas consegue-se ver. Experimentem a série, vão lá ao site da CNE.pt, à eleição de agora, fazem um bocadinho de scroll down e estão lá as listas todas pelos círculos, aparecem os distritos, ilhas e Europa e fora da Europa, vão lá, clicam e conseguem ver daquele círculo eleitoral as listas de todos os partidos. E estão lá os nomes, só tem o nome, não é? Para a proteção de dados também não mostra a morada, a idade e tal, mas pelo nome já se consegue chegar a muita gente. Portanto, isso sim, consegue-se ver. Muito bem. Estava aqui a tentar ver se conseguia colar o. O Mas não artigo do público, consigo. não sei qual era o Não, artigo não, do público. estou mesmo já no site do CNE, do CNE, quer dizer. Pois, mas é fácil, se vocês forem. Luís, por favor, não saias do Instagram porque Pois podes cair. é isso, Luís. Tu No estás a direto, fazer isto pesquisa não é e o depois Teams. ficas paradinho. Exato. Tu pões-te a fazer pesquisa e depois ficas Durante aí paradinho. os Portanto, não diretos, dá. pronto, lá está, É malta, lá está, mesmo. nós somos verdes nisto. Ao contrário das reuniões que fazemos pelo Google, que podemos sair e entrar sem problema, aqui não, se sairmos, ou paramos ou saímos. Ok. Pronto. Eu estava a ver se Mas, conseguia mas ir aqui no correto, computador. diz, é evidente como é que não pegam nisto. Pegam nisto em que sentido? Nós falámos nisto Mas nós no sábado, falamos a muito, não feira é? toda. Mas pronto. Isso é o trabalho também de muitos comentadores televisivos, que infelizmente. Neste caso é para quem não sabe, é muito complicado a ir. Ou seja, as pessoas não sabem que no site da CNE é possível ver. Provavelmente é isso que o politicamente incorreto deve estar a escrever. não é tão fácil. Não é exatamente. Ele está a dizer o Não site é complicado, é verdade, é super verdade. complicado. Não é Super complicado. verdade. Tem que Não é assim consultar, muito fácil. Eu estava a tentar lá isso. tem que tentar pesquisar as eleições, selecionar as legislativas e tentar escolher o dia, que é 18 do 5. Ou seja, não é nada Entrando no tranquilo. site, O site não é nada tranquilo. www.cne.pt, do lado esquerdo, no menu, diz menu principal, e depois encontram eleições/referendos. Clicam aí e vão depois selecionar
e eleições legislativa. É só E na legislativa de 18 de maio de 2025. E aí andam, portanto, para baixo, aparece-vos uma série de informação, até ao ponto em que diz candidaturas e listas de candidatos. Temos a lista dos mandatários e os contactos, e depois temos as listas de candidatos definitivamente admitidas. Já E vem existe aqui todos os ciclos. Como? já em Lisboa, que há uns tempos atrás não estava. Já está. E portanto conseguem ver, abrindo, conseguem ver de todos os partidos. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro disse isso na televisão, mas olha, sabem uma coisa? Eu acredito sinceramente que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos não sabem montar uma candidatura às eleições. Não sabem, de certeza. Eles têm uma máquina que lhes faz o trabalho. Portanto, é normal que digam essas asneiras. Mas sim, conseguem ver. Apesar de não ter publicamente divulgado pelo partido, chega, mas os candidatos estão aqui afixados. Muito bem. Outro assunto, ou vamos. Aqui o politicamente incorreto diz: fui candidato em 2022, mas já não consigo. Já agora, se me Não permites, consegue ser mais candidato. Não, Eu acho acredito. que o que ele respondeu anteriormente é complicado que nem consegue lá ir. Ou seja, no site da CNE procurar. Mas consegue politicamente. Foi candidato aonde? Consegue-se ir lá. Portanto, é ir fazer o mesmo exercício, mas ir a uma eleição anterior e estão lá os dados na mesma. Portanto, isso está lá tudo. E o de 22 também lá está. Portanto, é preciso saber procurar e chega-se a essa informação. Mas ao que parece é algo que não é fácil e se calhar nós como vai. partidos devemos. Então, Ou seja, eu não sei o seu nome, não é? Porque senão dizia já ia procurar, mas Agora aqui, se for lá, o nosso caro. nem sei em partido. o politicamente incorreto diz que foi candidato pelo Chega, infelizmente não bloqueiem. Pronto, Não, não. encontrar. Está perdoado. O que é que devemos bloquear? É isto que eu vou. O que é que devemos bloquear? Esta conversa aqui é aberta a todos para falarmos, ser ponderados, porque o nosso partido tem esta peculiaridade. Nós concordamos com tanto ideias que são de esquerda como de direita. E às vezes estas ideologias partidárias às vezes impedem que algumas ideias de outra vertente política ou de outro prisma político não sejam aprovadas. Vou dar um exemplo, e agora pegando aí no Chega e no Partido Comunista, e o Ventura farta-se de falar nisso, que o Partido Comunista nunca aprovou, ou a CDU, nunca aprovou medidas do Chega. E o Chega já aprovou medidas da CDU. Por isso, mais uma vez, estamos numa conversa aberta. Queremos sempre respeito, mas é bom ouvirmos e falarmos. E percebam que o nosso partido é uma alternativa, às vezes, a estes extremos ideológicos que não conseguem ver, mas estão tão cegos que não conseguem ver também o bom do outro lado. Exato. O nosso partido não é uma alternativa, mas não é alternativo. São coisas diferentes. Ou seja, há medidas que o Chega ou o Bloco de Esquerda ou o PS discutem e que nós podemos aprovar, independente da cor da camisola que eles estão a vestir. E não é isso que se passa no Parlamento. É tudo o que o Chega possa fazer, mesmo sendo bom, todos os outros partidos põem uma linha vermelha. Exatamente. Ainda hoje a Márcia falou nisso. Nós não passamos cheques em branco, vemos sempre medida a medida, se é algo que é bom para o país, é bom para os portugueses, e obviamente é assim que eu acho que o nosso partido tem que ser. Exatamente. Dizer que não aprovo só porque é daquele partido ou do outro, isso é completamente estúpido. Não põe os interesses das pessoas e do país em primeiro lugar. Portanto, não, isso não é a nossa filosofia. E a sorte de estarmos aqui hoje, a podermos estar a discutir de política, de todas as vertentes,
todas as áreas, não é? E acho que isso é o mais importante atualmente, não é? E estamos em liberdade democrática que podemos falar, obviamente não com as mesmas oportunidades democráticas, não é? Estamos a falar dos tempos de antena e de toda a atenção, mas sim, estamos aqui, obviamente, a falar. Eu, apesar de há bocado, eu já sigo aqui o politicamente incorreto já há algum tempo, obviamente já percebi obviamente, alguns comentários, isso tudo tem a ver com um bocadinho mais virados à direita, mas ainda bem que estamos aqui a conversar e agradeço aqui ao nosso utilizador politicamente incorreto estar aqui a conversar connosco. Então isto ia ser, não vou dizer que seria aborrecido, mas seria estas questões. Por isso, olha, convido mais uma vez, mais uma questão, aproveita. Primeiro, e fica já aqui a promessa, e nós já falámos disso também, que independentemente do resultado das eleições, pronto, agora já não vamos ter mais tempo de repetir esta brincadeira, que é uma coisa muito a sério. Para nós começou como brincadeira, porque nós realmente, agora já estamos mais dentro do assunto, não é? Já sabemos bem, mas ao início isto era uma coisa de outro mundo, fazer lives no Instagram, mas isto para dizer que, pronto, esta semana já não vamos ter mais tempo, finalizamos a campanha eleitoral, mas fica aqui a promessa que, independentemente do resultado das eleições, nós vamos continuar a fazer isto, até por uma questão cívica. Acho que é importante, acho que é muito importante continuarmos. Devíamos ser mais aguerridos, talvez, mas bom, depende. Depende. Também somos. Mas temos que dar. Mas pronto. Temos que começar a utilizar mais as redes sociais e tempo. Eu vou esta realidade. Vou dar um exemplo e aproveito já para, são poucos que estão aqui em direto, mas eu posso aproveitar. Eu estou a reorganizar as minhas redes sociais. Este perfil será o único em qual irei começar a falar mais e intervir mais, porque inicialmente eu tinha vários perfis consoante os meus interesses, mas atualmente agora vou apenas começar a usar apenas este e peço então que sigam e que me convidem também para conversar e nos conheçam mais um bocadinho as nossas ideias e tudo. Obrigado. Sim, obrigada. Nós vamos, bem, são 7:15. Vocês não nos levam a mal, mas eu ainda tenho 1 hora de viagem até casa. E amanhã, às 10:30 da manhã, vamos estar no Mercado do Livramento, em Setúbal. E depois teremos, da parte da tarde, uma entrevista também aí no órgão de comunicação. E, portanto, vai ser assim um bocadinho de correria. Entretanto, depois amanhã... Depois, quinta-feira, podem nos encontrar nas Caldas da Rainha. É feriado municipal, eu sou natural das Caldas da Rainha, e vamos dar um salto até lá e vamos finalizar sexta-feira na Figueira da Foz de manhã e em Coimbra à tarde, acho eu que é assim. Pronto. Mas, bom, gostámos muito deste bocadinho e vamos repetir, possivelmente depois das eleições. E aproveito, vamos apelar outra vez ao voto. Votem partido Regir, Incluir e Reciclar. Votem numa alternativa. Consciência, como diz a nossa Alice Isabel. Vocês vejam o vídeo de início que vão perceber quem é a Alice Isabel. Pronto, em consciência. Porque ela, coitadinha, não consegue dizer consciência. Ai, meu Deus. Muito bem. E então, vá. Obrigado e até sempre. E vamos continuar aqui a nossa luta. Beijinhos a todos. Tchau. Tchau.